esse é o Inova HC Podcast, o podcast do Núcleo de Inovação do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, o Inova HC. Hoje nós estamos aqui em mais um episódio, e esse é um episódio para a gente super importante, que a gente tem o maior orgulho de estar aqui com parceiros incríveis, porque hoje nós vamos falar do projeto do Open Care 5G, e na nossa visão esse projeto realmente ele transforma tudo o que nós tínhamos feito até o momento em conectividade, e além disso com uma abordagem que na nossa visão pode ser revolucionária e dá a possibilidade na área da saúde para que consigamos oferecer novos serviços, mais acessibilidade e principalmente mais conectividade. Então hoje, como eu disse, é muito prazeroso estar aqui para falar sobre isso e com convidados tão incríveis aqui dos nossos parceiros desse projeto, que eu não vou antecipar, vou pedir que cada um se apresente e diga de qual empresa que ele está, até para a gente abrir esse podcast. E eu vou começar pedindo para quem faça isso é a Márcia Ogawa. A Márcia Ogawa é uma parceira que já está com a gente há bastante tempo aqui no Inova HC. Muitas das ideias de sucesso do Inova HC vieram da Márcia. Então, Márcia, sempre eu digo que eu não vou conseguir agradecer ela nessa vida. Márcia, seja bem-vinda, se apresente, por favor, e comece a chamar os nossos parceiros aqui. Legal, então, Marco, muito obrigada. Muito obrigada primeiro pelo esse convite para participar desse podcast e, sobretudo, muito obrigada por esse privilégio de a gente trabalhar no 5G na saúde. Do meu ponto de vista, 5G na saúde ele é transformador, tanto sob o ponto de vista da saúde do nosso projeto, quanto do ponto de vista tecnológico. E aqui acho que eu gostaria de apresentar os nossos parceiros, que cada um deles ele irá apresentar uma faceta, né, o seu papel dentro do projeto, e vocês vão conseguir entender o porquê que esse projeto é revolucionário, como o Marco bem me colocou. Então, eu gostaria de primeiro introduzir aqui o professor Moacir Martucci, da Escola Politécnica. Por favor, Moacir, professor Moacir. Começando pelos novos, né, professor Moacir? Pelos jovens. Muito obrigado, né? Realmente custa caro, né? Brincadeira, mas às vezes, né? Então, muito obrigado, Márcia, muito obrigado, Marcos, pelo convite. É um grande prazer estar aqui, né, nesse podcast, principalmente no momento como estamos hoje, né, onde uma nova tecnologia deve revolucionar os processos na saúde, né? Nós, da Escola Politécnica, estamos ansiosos, né, por esse projeto, né, porque é uma oportunidade talvez única, né, de exercitar a tríplice da inovação, dá para ver por este painel aqui, e levar para a sociedade realmente algo bastante importante no seu impacto social, no seu impacto tecnológico e também no impacto científico. Então, muito obrigado novamente. Legal, muito obrigada, professor Maceiro. Agora eu gostaria de apresentar para vocês o Roberto, da NEC. Opa, pessoal, não sei se pode falar bom dia, mas bom dia, né? Depois você corta essa parte, né? Mas meu nome é Roberto Murakami, eu trabalho na NEC, aqui no Brasil, mas o meu cargo ele é na Latinoamérica, tá? Então eu sou CTO da Latinoamérica, da NEC aqui. E para quem não conhece a NEC é uma empresa japonesa, de origem japonesa, está sempre focada em soluções de telecom e TI. Então, a gente reúne o conhecimento tanto da área de TI como da área de telecom. E eu queria agradecer a participação nesse podcast, não só nesse podcast, mas eu também queria agradecer a participação no projeto, porque é um projeto inovador, um projeto grandioso, um projeto que tem bastante futuro, né? E a gente quer contribuir, seja para a sociedade, seja por tecnologia. E a NEC, no papel de integrador, tem tudo a ver com isso, e a gente vai fazer o máximo para que esse projeto tenha sucesso. Ok? Obrigado, Márcia. Muito obrigada, então, Roberto. Também estamos bastante ansiosos aí com a participação da NEC. Agora eu gostaria de apresentar aqui o Augusto do Itaú. Por favor, Augusto, obrigado, Márcia. Obrigado. Bom dia a todos. Em nome do Itaú, eu quero primeiramente agradecer a você, Márcia. Primeiro pela parceria, né? É uma parceria que tem durado um tempo.
Esse não é o primeiro projeto que a gente faz junto, já fizemos alguns projetos durante o período aí dos últimos 2 anos, né, que tem sido um período bem desafiador. Agradecer aqui pelo professor, o pessoal do HC, pela oportunidade que a gente tem de vir participar com vocês e desfrutar de uma tecnologia que a gente acredita que vai ser muito inovadora. A gente já tem feito alguns experimentos e a gente tem sentido o poder dessa tecnologia. Eu sou Augusto Nelissen, sou responsável pela área de Data Center e Telecomunicações. E depois do 5G eu ainda não sei mais pelo que você vai passar. Porque a gente está vendo tanta possibilidade com essa nova tecnologia. Mas que espero que tenhamos aqui uma ótima conversa e que ela possa enriquecer ainda muitas pessoas que possam estar ouvindo. Legal, muito obrigada. Então, eu tenho certeza que muita gente vai ser inspirada por vocês, né? Agora eu gostaria de apresentar aqui o Bruno da BDI. Bruno veio especialmente de Brasília para estar aqui com vocês. Bruno, por favor. Bom dia, Márcia. Bom dia, Marco. Bom dia, amigos. Para a BDI, esse projeto ele é muito importante porque, pelo próprio nome dele, ele traz elementos valiosos para a BDI, como Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, né? Primeiro porque ele é aberto, do Open, isso traz novos parceiros, novos negócios, novas tecnologias, novas aplicações. Ele é 5G, que é uma tecnologia que está apontando, tivemos um leilão recente e a gente prevê que essa tecnologia vai se disseminar de uma forma muito rápida. E ele, por fim, a palavra do meio que está entre essas duas é care, né? De cuidado. E esse negócio de trazer valor para as pessoas, para a vida das pessoas, faz parte dos projetos da BDI, né? Chamamos de desenvolvimento industrial, mas na ponta final, na mídia final, em última instância, é o cidadão que importa com o bem-estar das nossas ações. Então é um prazer estar participando desse projeto com parceiros tão importantes e relevantes e visionários, né? Eu queria destacar isso, porque acreditar num projeto que está no início, né? Eu vinha conversando com a Márcia, aqui às vezes a gente tende a ser um pouco mais conservador, né? Dada a incerteza tecnológica, mas com a corrida tecnológica a gente tem que começar do início, se não for o início do começo, né? Exato. Senão a gente começar com isso. Então, é um prazer estar aqui hoje. Nossa, muito obrigada, então, Bruno. Realmente esse projeto, vocês vão entender o porquê ele é tão inovador, né? Como o próprio o Marco falou, esse projeto tem uma característica, tem 2 grandes inovações, inovação tanto no atendimento à saúde, quanto inovação no campo da tecnologia. Neste painel aqui nós vamos focar muito mais na questão da inovação no campo da tecnologia e em uma outra oportunidade vamos focar um pouco mais na inovação no campo da saúde. Então, dentro desse âmbito do inovação no campo da tecnologia, uma das coisas mais marcantes quando eu comecei a entender os paradigmas do 5G, as novas arquiteturas do 5G, foi o conceito de redes desagregadas, né? No meu ponto de vista, a questão de redes desagregadas, elas no campo da economia, como você estivesse fazendo uma desagregação de uma cadeia de valor, né? E quando você interpreta sobre a ótica econômica que existe uma desagregação de uma cadeia de valor, existem oportunidades para que novas empresas entrem nestes elos da cadeia de valor. E eu acho que a beleza do projeto foi quando nós aqui todos juntos, nós desenhamos a estratégia desse projeto, justamente com essa pegada de inovação. O que nós podemos fazer diferente no Brasil em termos de inovação em modelos de negócio de telecomunicações, né? Então, eu gostaria de começar então com o professor Moacir, né? O professor Moacir, que está aqui no berço da formação dos engenheiros, enfim. Qual a sua visão em relação a esse projeto? Quais as suas expectativas nesse projeto? Qual é o papel da Politécnica aqui nesse projeto? Muito obrigado, Márcia. Interessante essa pergunta, porque
Né? Quer dizer, por que, né, que a universidade, a escola politécnica, né, ela se junta num projeto desses, né? Isso é algo, né, que faz parte da engenharia, faz parte da formação do engenheiro. Então, quando a escola entra num projeto desse, ela entra com vários papéis, vamos dizer assim. O primeiro papel é o papel de você transferir, né, o que foi desenvolvido em ciência e tecnologia. Né, transferir para quê? Para uma cadeia onde você consiga, através de outros agentes, chegar à inovação. Porque a inovação o que é? É aquilo que se pensou lá atrás, na ciência, passou pela tecnologia e chegou no público em geral, chegou na sociedade. Sair do conhecimento tecnológico ou científico e chegar na sociedade é algo muito difícil. E aqui a gente tem os ingredientes necessários para isso, porque nós temos a academia. Legal. Né? A HC faz parte, né? O hospital faz parte da academia, faz parte da universidade, a escola politécnica. Nós temos a indústria. A indústria, né? Do meu lado nós temos o governo. Né? Nós temos um detetor importante de aplicações para essa tecnologia, o Banco Itaú, né? Com muita tecnologia por trás também, que ele desenvolve lá, e o usuário, né? Que, no fundo, é o paciente, que passa por quê? Passa pelo Hospital das Clínicas. Então, esse conjunto todo, né, que motiva, né, a Escola Politécnica a participar do projeto, porque é um projeto onde nós chegaremos ao impacto final, que é o impacto lá na sociedade. Né, olhando do ponto de vista ufanista, né? Quando discutimos aqui no passado, né? Bom, qual é a aplicação? Não, né? Uma senhora grávida lá em Santarém, ela poderá ser muito melhor atendida com este projeto. Bom, isso motiva qualquer um, não é? Né? Porque isso faz com que a desigualdade do país diminua. Usando o quê? Usando tecnologia aplicada a algo que realmente é importante à sociedade. Então, essa é a principal motivação. O segundo é levar conhecimento prático aos nossos estudantes, né? Tanto que prevemos a participação no projeto de estudantes de engenharia, né? Para que eles possam ver do ponto de vista prático o que está acontecendo e do ponto de vista prático onde algo da engenharia hoje é importante e do ponto de vista prático voltado para uma ação de impacto na sociedade, porque a engenharia sem impacto na sociedade hoje não é uma engenharia bem feita, né? Então, a gente precisa mostrar para os estudantes isso. Então, esse é o segundo ponto, no ensino e na preparação desses estudantes, não só como engenheiros, mas como cidadãos de primeira classe. Então, esse eu acho que são os dois principais motivos, né, para isso, né, da nossa entrada, né, nesse projeto. Aliás, que eu agradeço demais, né? O senhor até falou na última reunião que teríamos até estudantes, né, de terceiro ano, estudantes mestrandos, doutorandos, né? Vai ser muito legal, então, fazer a ideia, desculpa, Márcia, a ideia é fazer uma escadinha, né? Onde a gente tem o estudante. Isso. A gente tem o aluno que está fazendo mestrado, o aluno que está fazendo doutorado e o pós-doutorado, quer dizer, e em cima, né, os professores, né? Então, essa escada, né, ela é muito importante para o desenvolvimento tecnológico e científico. Então, esse projeto permite que se tenha essa escadinha, né, de tal forma que você não tenha uma ação que seja, que morra, né, por si só, mas sim uma ação que tenha uma continuidade. E essa continuidade é dada pelo capital intelectual que se monta nisso, né? Então, a ideia, além da formação, é também montar um capital intelectual voltado para, né, para as ações de 5G abertas.
Né? Então, esse abertas talvez seja importante. Agora pegando aqui o gancho do abertas aqui do professor Moacir, né, até para que todos tenham esse entendimento, o nosso projeto ele é calcado em tecnologias abertas, por isso que ele chama Open, né, Open Care. E, na verdade, este é um dos grandes paradigmas, né, que nós estamos aqui quebrando em relação no mundo de telecomunicações. E dentro desse contexto, né, então existem países que saíram na frente nessa implantação dessas tecnologias desagregadas, né? E certamente os países da Ásia saíram na frente, sobretudo o Japão. E na época, ainda no início do projeto, tentei pesquisar que empresas que estariam na liderança desse conceito de tecnologias abertas para telecomunicações e certamente cheguei na NEC, né? Então a NEC ela tem essas implantações aí no mundo funcionando em redes agregadas, então eu gostaria muito que o Roberto agora falasse um pouco da sua visão em relação a esse projeto, como é que você está vendo aqui, o que você espera desse projeto, enfim, tá? Como é que você está vendo esse projeto, Roberto? Obrigado, Márcio, pela pergunta, né? Tem uma visão minha, tem uma visão da própria NEC. E como já foi dito aqui, por exemplo, né, o 5G não é uma evolução do 4G, ele é uma revolução, certo? Então, eu diria assim que até o 4G, o que era muito importante eram comunicações pessoais, né? O smartphone se desenvolveu com isso, tal, né? Mas o 5G ele vai trazer uma novidade que vai começar a quebrar alguns paradigmas, né? Certo? É a comunicação intensa, massiva, né? Com alta qualidade, alta velocidade, com segurança e com baixa latência. Então, essas são as características básicas que eu acho que todo mundo já ouviu dizer, né, sobre o 5G. Isso vai trazer uma revolução, porque você vai intensificar a comunicação de coisas com coisas, eu diria assim, o IoT, né, vai se tornar bem mais acessível. E por que o protocolo aberto? Por que o protocolo aberto ou desagregado, como você se quis chamar, né? Tá? A gente chama ou desagregado ou aberto, né? Até a última tecnologia vigente, 4G, né? Você tinha soluções que a gente chama monolíticas, que são soluções que você constrói o circuito, né, para determinada função. E o que acontece com o 5G Open, né? Você começa a tratar a função como um software. Então, a gente chama de virtualização. A gente virtualiza a função, seja ela função de rede, seja ela uma outra função, sejam softwares. A função de rede ela passa a ser uma aplicação, certo? E onde que você vai instalar essa aplicação? Num servidor, que a gente chama de servidor comercial. Então, essa é a desagregação que ocorre. Você deixa de depender de circuitos que a gente chama monolíticos, feitos específicos para uma certa função, e passa a trabalhar com hardwares comerciais e softwares para efetivamente executar a função daquele monolítico. O que isso traz de vantagem, né? Primeiro, ele vai criar uma escala na cadeia, né, de hardwares comerciais, vai aumentar a escala, tende a baixar o custo. A manutenção, sobressalentes, tudo isso aí passa de uma outra forma, treinamentos, né? Você vai estar trabalhando com software e servidores, praticamente, tá? É lógico que dá para desagregar tudo. Tem lá a parte de analógica, de transmissão de sinal aéreo, né? Que realmente ela é específica. Tá? Mas toda a parte que se conseguiu transformar em hardware e software está sendo feito. E por que aberto? Né? Porque isso é o desagregado, mas o aberto é você determinar interfaces não proprietárias, você determinar interfaces comuns, padronizadas. Por quê? Porque aí você consegue quebrar os blocos em blocos menores, com interfaces padronizadas, onde você não precisa ter tudo isso na mão de um fornecedor.
né? Hoje as soluções monolíticas, todo o software, todo o hardware desenvolvido por um fabricante, por um detentor de uma tecnologia, e isso causa um certo, que a gente chama de lock-in de fornecedor. Você hoje tem poucos grandes fornecedores no mundo, né? E o Open RAN vai te trazer justamente essa abertura. Então, eu diria assim que, por quê? Porque o software com interfaces padrões vai te proporcionar que outras empresas, outros atores, sejam elas startups, sejam elas universidades, sejam elas empresas pequenas que não têm condições de desenvolver um monolítico, por exemplo, né? Passem a fazer parte desse ecossistema que a gente está chamando, certo? Então, essa é a grande vantagem do Open, tá? Exato. E aí, transformando isso, nós somos uma empresa japonesa, mas transformando isso em Brasil, porque eu sou brasileiro, tá? Eu tenho essa cara aqui, ó, Marcelo, mas eu sou brasileiro, tá? Trabalho numa empresa japonesa, mas sou brasileiro, né? E transformando isso para Brasil, isso aproxima a universidade do usuário final em termos de como você transfere esse conhecimento científico, como você transfere essas ideias, porque se você pegar uma empresa grande, ela tem boas ideias, mas as ideias boas, elas não estão... o filtro é muito grande numa empresa grande, certo? Uma startup, ela é muito mais ágil, uma universidade, ela tem muito mais ideias, né? Então, só que isso é tudo filtrado, até chegar lá no usuário final, né, professor? Sim. Então, isso vai proporcionar essa agilidade. Tá? Por quê? Porque outros atores vão poder participar do projeto. Não, sem dúvida, essa é a relevância, né? Eu falo que a gente vai poder criar uma economia, né? Fortalecer um setor de software, por exemplo, do Brasil, né? Que eu acho que isso é muito importante sob o ponto de vista econômico, né? Então, se a gente consegue fortalecer esse segmento de software, eu acredito que a gente possa também diversificar a nossa matriz de produtos, participar de uma cadeia internacional, né? Então, eu acho que essa é a relevância do Open, enfim, né? Do nosso projeto, né? Não, muito legal. E aí, ainda continuando dentro deste Open, né? Logo no início do projeto, nós realmente estávamos buscando uma empresa nacional que pudesse estar participando ativamente da cadeia, né? De uma forma ativa, participando. E através de diversas análises, né, nós convidamos o Itaú para fazer parte do projeto. O Augusto gentilmente aqui aceitou o nosso convite para participar do projeto. E eu acho que o Augusto pode explicar um pouco qual é o papel do Itaú nesse projeto. O Itaú aqui não está como o Banco Itaú para financiar o projeto. Podia até estar, né, como financiando o projeto, mas ele está aqui Desculpa, também. mas seria uma ótima ideia. Eu acho que sim. Mas o Itaú aqui também está com outro papel, né? E quando a gente está falando dessa rede desagregada, como é que isso aí pode adicionar valor à economia, como é que isso aqui pode também adicionar empresas brasileiras na cadeia de telecomunicações, foi que a gente chamou o Itaú. Então, Augusto, por favor, será que você poderia falar um pouco da sua visão, do seu projeto, o que você está sentindo, qual a sua expectativa futura? Márcia, primeiramente, para o Itaú, o maior motivador para a gente participar é a natureza desse projeto. Né? Ele é um projeto de tecnologia, o Itaú ele tem muita gente de tecnologia, a gente tem mais gente de tecnologia do que várias empresas de tecnologia. Né? A gente, inclusive, se considera hoje uma empresa de tecnologia. Mas a natureza de ajudar a sociedade, um pouco do que o professor falou, de como que a gente leva o acesso, como que a gente conecta o especialista à pessoa que tem uma necessidade e não necessariamente está num grande centro. Que um projeto como esse que a gente está fazendo, ele consegue entregar, eu diria para você que foi o maior motivador para a gente entrar nesse projeto. E quando a gente começou a fazer projetos com a saúde, a gente inclusive tem feito hackathons, para a gente aprender um pouco mais sobre isso, porque a gente não é uma empresa de médicos, né? A gente participou muito ativamente do Todos pela Saúde e para a gente foi profundamente enriquecedor, porque a gente percebeu, primeiro, como o nosso país é carente, né? A gente acha que não, muitas vezes porque a gente vive num grande centro, mas como o nosso país é carente de conectividade,
como soluções simples de tecnologia ajudam demais a otimizar a saúde. Quando a gente apoiou no Todos pela Saúde, o projeto que a gente fez de dados é para ajudar a catalogar material do hospital. É um negócio que, dentro da indústria automobilística, da indústria financeira, é algo que existe há mais de 60, 70 anos. E a possibilidade de tornar isso acessível, que aí vem a palavra open, que o nosso mercado financeiro ele está passando por essa transformação do Open Banking, Open Finance. Então esse desafio ele casa muito com o desafio que a gente tem na nossa indústria. Legal. E a gente conseguiu entrar e entender que a gente poderia apoiar em coisas que a gente identifica como necessárias, como conectividade, data center, que o Itaú faz muito bem. E principalmente, a gente veio aqui, Márcia, trabalhar com esse grupo aqui de notáveis para aprender. Porque a gente quer aprender, a gente quer fazer junto com vocês. A gente tem experiência em redes móveis, porque hoje a gente roda mais de 4.000 pontos de venda do Itaú em redes móveis. A gente já descobriu como esse negócio é revolucionário. Né? A gente está rodando já algumas agências também em cima do 5G. Legal. Só que o Open, um pouco do que o Roberto falou, como que a gente tira isso da mão de uma empresa e coloca isso na mão de um ecossistema, porque a gente deixa com que cada parte seja desenvolvida por aquele que tem mais capacidade. Certo. Então, não necessariamente hoje a gente compra as melhores partes de uma única empresa. E o fato de ser aberto, de você poder desenvolver APIs para consumo, para uso, essa dinâmica de ecossistema que o Open Run traz para o nosso projeto, ela é muito rica. Isso motiva a gente a querer participar, a aprender com vocês. Como eu falei no começo aqui, foi uma brincadeira, mas de verdade a gente tem sentido isso. A gente começa projetos desses com natureza open, com um escopo e com uma ideia na cabeça. E a cada pessoa e a cada empresa que entra no projeto, a mistura muda e o projeto vai mudando. Porque hoje a gente tem componentes bem delimitados na mesa. Conforme a gente for incluindo outras empresas com outras especialidades, o projeto vai mudando e ele não vai mudando deixando pedaço, ele vai se transformando, agregando. E a gente entende que essa transformação do 5G, do Open, em cima do Open Run, que o Roberto explicou super bem tecnicamente o que é o que vai trazer para a gente aqui uma possibilidade de crescer num custo controlado, né? Falando de banco, o custo para a gente é importante, então trazer isso num custo controlado, sem estar em lock-in, que a gente está preso em um fornecedor, isso é importantíssimo, a gente dá escolha. Então o HC, ele vai ter escolha, ele não vai ser obrigado a adquirir nenhuma plataforma específica. Né? Tirando a frequência, que tem uma questão bem específica, todo mais, puxa, a gente consegue fazer com uma abertura e liberdade tremenda. Então isso é o que motiva a gente a entrar, participar e aprender. Eu acho que olhando para dentro do negócio do Itaú e para os nossos engenheiros, a gente tem um batalhão de gente doida para entrar nesse projeto. Jura? Que legal. Fila, a gente tem fila. Quando a gente fez o nosso announcement, o nosso anúncio interno desse projeto, vários engenheiros do banco, gente muito qualificada, falou, puxa, como eu ajudo? Porque daí o pessoal vai buscando informações do Open Run. Então, puxa, tem alguma API, a gente precisa conectar alguma coisa. Então, a gente está super animado para começar a colocar de fato no ar e começar a criar. Porque depois que a gente começar a criar, eu tenho certeza que a gente não vai mais ter controle disso. Exato. É um pouco que aquilo que a gente ainda não conseguiu identificar o potencial todo do 5G. Né? Então, à medida que você democratiza o conhecimento, democratiza a plataforma e amplia o acesso, os engenheiros vão ter essa capacidade de criar novas coisas. Né? E eu acho que a beleza é que este terreno de inovação, de criação, vai estar no Brasil. Perfeito. E que, normalmente, o terreno de inovação para a criação de coisas ligadas a telecomunicações, normalmente o terreno não é o Brasil. Então, eu acho que a relevância desse projeto é que o terreno passa a ser, o Brasil vai fazer parte desse terreno de criação dessa inovação, né, de uma tecnologia que ainda, ou tecnologia barra arquitetura, né, ainda é incipiente no mundo,
né? Então, de vez em quando no projeto a gente se debate, puxa, tem poucos fornecedores, graças a Deus tem poucos fornecedores, então significa que a gente está trabalhando numa frente correta, né? Ô, Márcia, posso só fazer uma inclusão? Eu, quando você nos convidou para participar desse projeto e a gente fez um briefing interno no Itaú, a gente falou, vamos participar do projeto. Sabe como a gente chamou o projeto no Itaú? Projeto Autobahn. Autobahn? Porque quando a Autobahn foi construída na Alemanha, não existia a BMW, a Porsche como ela é hoje, a Mercedes como ela é hoje. Os carros andavam ali a 60, 80 por hora. Só que a Autobahn, ela possibilitou uma criação de um ecossistema, uma indústria por trás daquela Autobahn, que não existia aquela visão na década de 20, 30. Não se imaginava onde a gente ia chegar com aquelas pistas. E eu vejo muito a questão da frequência e da possibilidade. Legal. A gente está criando algo que a gente não sabe tudo que vem depois do que a gente... E principalmente um ponto que o Roberto mencionou bem é que a gente vai desagregar a tecnologia. Então a gente vai ter ali a frequência e uma capacidade gigante de transferência de dados. O que vem depois disso... A gente não sabe. A gente não sabe, exato. Ideias existem. Não, fantástica. Não, a participação do Itaú é fenomenal, né? E agora, Bruno, vocês da BDI, então eu venho acompanhando que a BDI tem feito aí excelentes trabalhos aí de apoio a pilotos do 5G. Eu acho isso uma política pública excelente para o país. Por quê? Porque ela é uma tecnologia desafiadora, é uma tecnologia inovadora, precisa de apoio, né? Porque se não houver um apoio, ainda é muito emergente, né? Dificilmente uma empresa sozinha iria adotar a construção de um 5G, de um piloto 5G. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua expectativa, como é que você vê a BDI inserida nesse projeto, enfim. A gente na BDI, Márcia, vê esse projeto talvez como um ponto alto, uma trajetória que a gente vem trabalhando já na transformação digital. Né? A gente vem fazendo vários pilotos, seja no agro, seja aqui no próprio HC, com projetos que a gente já vem fazendo aqui com o Marco, a equipe dele. E no ano passado a gente fez uma parceria com a Anatel, um acordo de cooperação, para que a gente desenvolvesse o conceito de redes privadas de 5G. Né? E a gente está fazendo isso com a VEG, numa indústria, e a gente ficou com aquele gostinho, porque a BDI tem que olhar para frente, né? Nós somos uma agência pequena, e a gente tem que correr na frente para aproveitar essas oportunidades. E a gente já participa do grupo lá da Anatel, do Open Run, e faltava um projeto, né? Porque a gente gosta, hoje em dia, as pessoas querem um conhecimento que venha da prática, que venha do piloto, que venha da experimentação, que venha da validado. E nesse mesmo projeto de 5G, quando a gente fez com a VEG e a V2Com, a gente identificou essa dificuldade de achar parceiros para Open Run. Tá. E aí a gente falou assim, não, então isso é uma coisa muito distante. E aí quando veio o convite, a gente falou, não, então é agora, né? É agora que a gente tem que fazer. Exato. Né? A gente viu uma página na internet e agora se materializando. E é interessante que foi colocado antes, e por você também, Márcia, que o 5G, como é uma rede baseada em software, né, e já disse um presidente de uma empresa de automóveis que toda empresa tem que ser uma empresa de software, né, uma empresa de tecnologia, hoje em dia, para viver nesse ambiente de transformação digital. A revolução industrial, isso são as palavras do Igor lá, nosso presidente, ele acredita que o 5G ele um catalisador dessa quarta revolução industrial que a gente vive. Porque quando a gente analisa a história das tecnologias, e foi interessante falar da Autobahn, né, porque muitos estudos acompanham as revoluções tecnológicas e econômicas pela evolução de duas tecnologias, a de infraestrutura e a de telecomunicações. Telecomunicações está dentro de infraestrutura, mas uma estrutura física e a conectividade. As duas são para dar conectividade, são para aproximar pessoas, para possibilitar negócios. Mas chegou um tempo que
a pandemia trouxe isso, a conectividade se mostrou muito importante, né? E quando o professor falou lá de Santarém, né? Eu tive recentemente numa comunidade na Amazônia e eu vi o potencial que a conectividade, a gente fica pensando como é que cria infraestrutura. Não, a infraestrutura é a conectividade, que leva a saúde, educação e negócios, né? E renda e trabalho. Então, esse projeto traz esse potencial, né? E eu estava pensando numa figura, porque, sendo sincero aqui, eu não gosto da palavra desagregada, né? Porque na economia a gente passa a vida inteira falando de agregação de valor, né? De agregação e desagregada, eu gosto mais do open. E eu estava pensando numa figura aqui na minha cabeça, que as arquiteturas anteriores eram como um quebra-cabeça. Você tinha a mesma figura, as peças tinham a mesma função. É isso que o Roberto falou. E agora a gente está num mosaico, em que as peças têm funções diferentes em função das figuras que vão ser formadas. Né? E esse mosaico é que vai ser formado e que traz oportunidades para a indústria no Brasil, para os players no Brasil. É muito importante a gente ver um player que a gente já considerava de tecnologia, mas estava no setor financeiro, né? E é muito empolgante ver esse movimento, né? A gente vê players que estão acreditando nesse projeto e que acreditam nessa oportunidade gerada pelo Open RAN no 5G. Ai, não, legal, não, muito bom. E agora eu gostaria de falar com o Marco, né? Porque eu acho que nada disso existiria se vocês, né? Você, o professor Giovanni, todos do HC, também não tivesse dado essa oportunidade para a gente, né? Eu acredito que eu me lembro até um dia que eu dei uma aula aí de 5G, eu falei assim, nossa senhora, já dando aula para 5G na Faculdade de Medicina da USP, né? Então, como avançado eles estão, né? Isso me deixou, assim, extremamente sensibilizada pelo nível de maturidade, avanço e enxergar longe, né? Então, eu queria passar um pouco a palavra para você, como é que esse projeto aí caiu aqui dentro do Inova, dentro da Faculdade de Medicina. Vocês estão, com certeza, principalmente quando a gente fez o benchmarking, né, nos outros países envolvidos, onde o 5G já foi lançado, não tem tantos casos ainda na saúde. Então, eu tenho uma visão de que aqui no Inova a gente pode criar um hub de 5G na saúde ainda leading edge, ou seja, que realmente consiga estar nas fronteiras mundiais. Como é que você vê isso, Marco? Obrigado, Márcia, por você ter feito a pergunta. Quando a gente começou essa discussão, né, do 5G, foi uma construção já de outros projetos, até o Augusto citou, da participação do Itaú, o Bruno falou da BDI. O que nós temos tentado fazer aqui com o Inova HC, né? Tratar a saúde é uma coisa, é uma disciplina importante, porque você mexe com as pessoas, então você não pode correr muitos riscos quando você está tratando com a pessoa lá na frente, o que a expectativa da pessoa de ser curada é uma coisa que precisa ser levada em consideração quando você entra. Mas até chegar lá, você poderia fazer muitas coisas diferentes que até então a gente não tinha conseguido fazer na saúde em tempos atrás. E a possibilidade do Inova HC deu para a gente aqui na universidade, aí com a liderança do professor Giovanni, de conseguir propor coisas novas de tecnologia para entrar, como você disse, provendo mais acesso, provendo mais assertividade. E talvez a grande riqueza que aí vem agora com o projeto 5G é essa pluralidade de empresas, de opiniões, de visões, de como isso pode agregar numa disciplina que é bem, às vezes, distante, por exemplo, de uma indústria e até do próprio banco e tal. Então, assim, a gente vê essa possibilidade do 5G, realmente, quando entra em conectividade, o Augusto citou do Open Bank, e todo mundo agora fala do Open Health também, em função do sucesso do Open Bank. Isso tudo vai por conectividade. Como é que eu levo essa informação para lá? Então, acho que o 5G realmente pode transformar. E você disse sempre uma coisa que a gente guarda aqui, de que
talvez essas novas tecnologias nos dêem novos serviços que a gente possa oferecer para uma população que precisa, que hoje 75% da população brasileira depende do público, e o público precisa ser mais eficiente e eficaz para atender essas pessoas. Então, eu diria assim que nós somos a área para discussão, e a nossa felicidade é de conseguir trazer junto nessa discussão empresas como as que estão aqui, para essa discussão ser rica, né? Os bons parceiros fazem um bom projeto e a gente vai nessa degrau de cada vez trazendo mais gente e empresas que não têm essa capacidade tecnológica da que estão nesse primeiro momento, mas depois de uma segunda rodada outros podem entrar e podem fazer essa cadeia.